Bom, tudo bem, pessoal? Acho que ainda está sem vídeo. Vou iniciar aqui. Licença. Pronto. Agora foi, né? Beleza? Se eu estiver falando muito baixo, peço que vocês comentem sobre isso, por favor. São 10h30 da manhã, aqui em Belo Horizonte, no dia 20 de março de 2020, todo mundo de quarentena. E eu vou gravar aqui para vocês alguns minutos de filosofia do direito, com a intenção de auxiliá-los na condução da disciplina. Como você sabe, a nossa disciplina é uma disciplina AMI, aula modelo institucional, então vocês têm bastante material aí no AVA. Meu trabalho aqui é só debater um pouco com vocês depois das leituras, mas com o fito de nos aproximarmos, né, pelo menos virtualmente, estou gravando essas aulas para que a gente não fique tão afastado nesse período de quarentena, que é fundamental. Então, infelizmente, nossos encontros semanais encontram-se suspensos. Bom, pessoal, na primeira e na nossa segunda aula, a gente discutiu muito sobre filosofia geral, né? E a partir de hoje a gente vai estudar, vai focar na filosofia do direito. Nessas aulas de filosofia geral, a gente trabalhou algumas ideias, né? Pelo menos a parte central das ideias dos pensadores, desde a antiguidade, passando ali pela Idade Média, mas na Idade Média a gente viu só dois, dentro de filosofia do direito a gente verá outros. Na Idade Média a gente viu o São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho. Tem outros, inclusive, tem pensadores do mundo da cultura islâmica, muçulmana, o Averroes, que é muito importante. E também iremos entender como o Platão, um pensador antigo, um dos principais filósofos, influencia as religiões, o desenvolvimento das ideias das religiões na Idade Média e como isso repercute no direito. Dentro de filosofia do direito, a gente vai retomar um pouco as ideias desses filósofos da antiguidade, mas focado na ideia que eles tinham, no qual que era o sentido que eles viam em justiça, não especificamente em direito, como a gente conhece, né? Que é esse sistema organizado de regras, com poder judiciário próprio, com grande influência na sociedade, na política, e, e muito, pelo menos no Brasil, né, nas sociedades de matiz romana, germânica, nesse sistema jurídico romano-germânico, muito positivado. Então, a gente vai tentar entender qual o sentido de direito, mas especificamente de justiça para os filósofos na Idade Antiga. A partir da Idade Média, a gente vai falar mais em filosofia do direito. E a gente vai entender que existe uma discussão sobre qual seria o marco da separação entre a filosofia e a filosofia do direito especificamente. Bom, a gente ainda está na nossa unidade 1, filosofia do direito. O que nós estudamos até aqui? Nós estudamos até aqui que a filosofia ela se desenvolve desde os pré-socráticos, ou seja, desde aqueles pensadores como Pitágoras, que não necessariamente se preocupavam com objetos de análise que tivessem relacionado com a sociedade, especificamente com ciências sociais ou ciências humanas, né? Ou com a vida em sociedade. Eles se preocupavam muitas vezes em analisar fenômenos da natureza, a cosmologia, então eles estudavam o cosmos, eles estabeleceram esse conceito de cosmos, estudavam física, matemática, e se desgarraram do pensamento dogmático que era supremo até então, né? Ou então que era a principal forma de explicação dos fenômenos naturais. Então, esses pré-socráticos, como Pitágoras, que tem grande influência na matemática e na física, eles já também faziam, de alguma forma, filosofia. Filosofia por pensarem de forma racional, tentando se afastar de explicações dogmáticas, de explicações religiosas. Apesar dessas pessoas, inclusive os filósofos mais conhecidos, como o Platão e o
Aristóteles também serem muito influenciados pelo pensamento, serem muito influenciados pelas religiões do momento, né? O Platão, principalmente, né? Ele até retoma algumas alegorias que as pessoas classificam como mitos, mas os filósofos não gostam muito de mitos, não gostam muito de dogmas, mas o mito da caverna, o mito de Er, né? Bom, a filosofia geral como um todo, pelo menos para o nosso material, o KLS, ela teria se desvinculado da ciência lá no século XVII, em 1600, quando surge uma metodologia muito própria de explicação e de pesquisa científica, desgarrando-se do pensamento filosófico. Todavia, é muito comum nós nos depararmos com a seguinte situação: você tenta explicar algo de maneira mais ampla e com um pensamento um pouco mais abstrato, e o seu amigo vai te criticar falando que você está fazendo mera filosofia. Não, a filosofia deu origem às ciências, então vamos supor que você esteja discutindo economia com um colega num bar, né? Um bar é ótimo para discutir temas muito sérios. E ao discutir economia, você dá uma resposta um pouco mais complexa, você me fala, isso é mera filosofia. Isso não é mera filosofia. Lembre-se que o pai do liberalismo clássico, o Adam Smith, inclusive, era professor de filosofia. E como professor de filosofia, ele acaba começando, desenvolvendo as ideias que dariam origem a uma das teorias mais importantes da ciência econômica. Mas há uma separação, se é que há um marco de separação entre o pensamento filosófico e o pensamento científico, teria ocorrido ali no século XVII, lá por volta de 1640. Vemos também que existem 5 principais disciplinas na filosofia geral: a lógica, a metafísica, a ética, a estética e a epistemologia, mas não são as únicas disciplinas dessa área. Há ainda outras, e nós analisamos de forma muito básica cada uma delas, mas durante a nossa disciplina e sala de aula, aí presencialmente, nós traremos esse conhecimento diluído ao longo do semestre, tá? Então vamos lembrar, esse senhor garboso aqui, o Albert Einstein, nos fala que a filosofia é a única forma de aproximar-se das verdades centrais da realidade que observamos. E lembre-se sempre que alguns filósofos, inclusive o Platão, acha que a gente jamais chegará a compreender a realidade, a verdade absoluta, porque ela faz parte do mundo das ideias e o nosso pensamento está limitado ao que o nosso corpo físico permite que a gente compreenda. Isso faz sentido, inclusive, para as ciências físicas, né? Para a física especificamente, a gente só entende algumas normas, alguns princípios físicos com novas descobertas, com o passar do tempo, com o desenvolvimento, com a evolução das teorias e nossa inteligência limitada. Nós estamos, então, envoltos, não sei como fala, numa realidade que às vezes a gente desconhece. Então, vejam bem que as teorias, tanto do Einstein quanto do Isaac Newton, são relativamente recentes. E elas já existem, as leis da física já existem. A gente aqui não tem capacidade de entendê-las ainda. E a filosofia vai ajudar-nos a compreender essa nossa realidade, porque a filosofia é o pensar crítico, é um pensar lógico, é não explicar os fenômenos através de dogmas. Bom, esse outro senhor aqui, muito bacana, com frio, né, porque ele está com bastante roupa, é o Hegel. Para muitos, o Hegel, se o Sócrates marca o início do pensamento filosófico, o Hegel marcaria o início do pensamento da filosofia do direito. Mas há bastante jurisconsultos que criticam, e filósofos que criticam este marco, porque quem entende assim seria uma parcela da doutrina que está mais vinculada à análise do direito positivo, do desenvolvimento do positivismo jurídico, em comparação com o justnaturalismo. Já outros, como então essa outra parcela, uma parte dessa outra parcela, dessa outra corrente doutrinária, indicaria como marco o Kant e o justnaturalismo. Lembrando que o Kant ele tem grande relevância para o direito internacional, com a sua ideia de paz perpétua, e também tem grande relevância para as relações internacionais, através dessa ideia também de paz perpétua internacional. Né? Bom, quem que é esse senhor aqui? Ele não está numa festa, numa calorada de bebida liberada, não. Esse aqui é o Sócrates, tomando cicuta, né? O Sócrates que foi condenado à morte. Na verdade, deram opções para ele aceitou a morte, porque, inclusive,
Se ele não a aceitasse, ele contrariaria, ele iria contra alguns de seus ensinamentos enquanto filósofo. Lembrando sempre que o Sócrates, então, seria o marco inicial do pensamento filosófico, ele utilizaria uma metodologia muito própria, que seria a maêutica dialética. Então, o Sócrates, ele é muito influenciado pelo trabalho de sua mãe, que é uma parteira, e ele entende que o conhecimento ele está latente em todos, e o trabalho do filósofo, o trabalho do professor, portanto, também seria fazer com que você despertasse o conhecimento inato, né, das pessoas, você despertasse aquilo que elas têm de melhor através de diálogos. Então, maiêutica, porque o trabalho seria um trabalho semelhante ao de um parteiro. Então, maiêutica, o maie parto, parteiro, parteiro, parto em grego antigo, tá? Não, aí já estão exigindo demais de mim se souber especificamente. No livro de vocês tem, não lembro agora qual que é, se é parto ou parteiro, o significado, mas a simbologia é essa, através do diálogo ele conseguiria fazer com que todos vocês tivessem acesso ao conhecimento que está inato, que está latente, tá? Quais são os questionamentos da filosofia geral e que o Sócrates demonstra muito bem? A existência como um todo. A filosofia questiona a nossa experiência humana, nossa experiência nesse mundo. Ela tenta explicar fenômenos através de uma metodologia racional, através de um sentido que escapa à explicação meramente dogmática e ao senso comum. Então, a filosofia ela tem um sentido crítico e reflexivo, né? Podemos dizer assim. E já a filosofia do direito é a aplicação dessas metodologias que foram desenvolvidas ao longo dos séculos, ou desse pensar filosófico, tendo um objeto muito específico, um objeto de análise, incidindo esse pensamento filosófico, crítico e reflexivo sobre a ciência jurídica. Então, dentro da filosofia, se a gente pergunta o que é viver, o que é estar aqui, o que é pensar, o que é o que não é justiça, mas o que é o mundo das ideias, o que é o mundo sensível, o que é a razão, o que é ética, o que é o Estado, o que é a cidade. Aqui na filosofia do direito, nós direcionamos esses questionamentos para a compreensão da ciência jurídica. Então, as perguntas passaram a ser: o que é o direito? O que é justiça? Justiça e direito são sinônimos? Justiça leva à igualdade? O que é essa igualdade que nós buscamos? O que é o bem social? O bem social compete a alguns, a todos. O que é o bem dentro do direito? O que é o bem particular, o bem público? O bem particular deve se submeter ao bem público? Se deve, porque existe o interesse público acima do interesse privado, e em algumas situações o contrário. Bom, isso tudo é o trabalho da filosofia do direito, tá? Existe um questionamento que quem nos apresenta, inclusive, é o professor Miguel Reale, jurisconsulto, que teve grande influência no direito brasileiro, porque, inclusive, foi o supervisor do projeto do Código Civil de 2002. O Miguel Reale pergunta se seria necessário mesmo, ou se há, de fato, uma filosofia do direito, ou se é uma mera nomenclatura para uma forma de pensar filosófico. A maioria, pelo menos a maioria não, mas pelo menos alguns dos filósofos e algumas das obras que a gente utiliza aqui em sala de aula inclui como filosofia do direito como um ramo muito próprio, porque o direito possui uma natureza muito peculiar. Não é só fazer justiça, né? O direito é o dever ser, ele ordena todo o conhecimento, ele ordena toda a sociedade, toda a forma de vida que nós temos, né? Tanto internamente quanto externamente, fora do país. Então, ele nos diz o que fazer, como fazer, quando fazer, se aquilo é proibido, se aquilo é permitido, se é proibido, por quê, não necessariamente o porquê, a filosofia vai buscar isso, a sociologia também, e se é proibido, quais são as consequências dessa proibição, por que deveria ser proibido. Então, para parte da doutrina que a gente segue aqui na instituição, existiria a filosofia do direito separadamente da filosofia geral, né? Porque a filosofia do direito tem um caráter muito específico, muito próprio, demanda, então, uma análise mais específica. Já para o Miguel Reale, a filosofia seria universal e indivisível, e a filosofia do direito seria uma instrumentalização do pensar filosófico para análise de um objeto próprio. Então, não precisaríamos distinguir bem, assim, muito bem, muito estaticamente, filosofia de filosofia
do direito. Filosofia do direito seria uma instrumentalização do pensar filosófico voltado para o objeto próprio, que é a análise do direito. Bom, eu trouxe para vocês alguns conceitos, são 3 conceitos, tá? Eu sei que ficar lendo conceito é chato, mas a gente desenvolver algumas ideias, eu tenho até algumas ferramentas, deixa eu ver se eu consigo trazer essas ferramentas para cá, para a gente destacar o que eu considero mais importante. Né? Vamos de amarelinho. Para a professora Isis Aparecida Conceição, que é a professora responsável por elaborar o nosso material, filosofia do direito é o ramo da ciência do direito. Então, estaria uma disciplina dentro da disciplina de direito, dentro da grande ciência jurídica do direito, contrariando o pensamento do Miguel Reale, e busca responder perguntas fundamentais sobre a razão de ser ou de existir do direito como ciência. Para que existe o direito? Para que o direito existe como ciência? Como é feita a análise jurídica? É feito o pensamento jurídico? Quais são os seus preceitos? Está sendo seguido da maneira mais correta? Será que não é melhor pensar o direito de forma diferente? É isso que ela busca. É isso que ela entende como filosofia do direito. Bom, para o Miguel Reale, isso aqui é óbvio que o Miguel Reale tem muitas obras sobre filosofia do direito, tem uma obra tradicionalíssima. Mas nesse momento, a gente pode até trabalhar o Miguel Reale mais adiante, mas nesse momento acho que seria um pouco demais, um pouco mais aprofundado do que o nosso objetivo aqui nesse início do curso. Mas para o professor Miguel Reale, a filosofia do direito é a própria filosofia, então vejam, a própria filosofia, diferentemente do que entende a professora Isa Aparecida Conceição, que fala que é o ramo da ciência do direito, que fala que é a própria filosofia. Então não necessariamente está dentro do direito, né? É a própria filosofia, enquanto voltada para uma ordem de realidade. Que ordem de realidade? Que é essa ordem de realidade, é a realidade jurídica. Então, o próprio pensar filosófico, mas tendo como objeto de análise o pensar jurídico. Bem distinta a opinião de um e de outro. Continuando. O professor Eduardo Bittar, que é uma obra, tem um manual muito bacana, que eu já indiquei para vocês algumas vezes. Para o professor Eduardo Bittar, a filosofia do direito é em meio ao emaranhado filosofia do direito é em meio ao emaranhado das contribuições científicas do direito, então também está vinculado aqui à ciência do direito, um pouco diferente do que pensa o professor Reale, a proposta de investigação que valoriza a abstração conceitual, servindo de reflexão crítica, engajada e dialética, mantendo a ideia de maiúscula dialética lá do Sócrates, reflexão crítica, ou seja, seria a disciplina dentro do estudo jurídico que exatamente critica esse estudo, porque dentro do direito, pessoal, do curso de direito, a gente analisa dogma demais, né? A gente recebe informação e aceita aquilo como pronto, inclusive no trabalho, né? Como advogados, como servidores públicos, nós cumprimos ordens, muitas vezes sem questioná-las. Nós aceitamos dogmas, nós aceitamos valores, nós aceitamos ideias sem questioná-las. E essa é a função da filosofia, né? Será que basta para o juiz publicar uma sentença? Será que basta elaborar uma sentença? A sentença não tem que ser justa? Qual que é a ideia de justiça especificamente? Justiça, naquele caso, não é necessariamente justiça, num caso muito semelhante. O que a gente sabe, eu pelo menos tenho acesso diário a uma servidora pública, não vou falar qual é o cargo dela, do Poder Judiciário, eu sei que às vezes elas têm que elaborar sentenças com pouca reflexão crítica, porque a demanda é muito grande, né? Então, a culpa não é dos servidores, a culpa não é do Poder Judiciário, né? A demanda também é muito grande. Engajada e dialética sobre as construções jurídicas. Então, vamos debater as construções jurídicas, os dogmas jurídicos, já que a gente tem debatido dogmas lá na filosofia, por que dentro da filosofia do direito a gente não vai debater dogmas jurídicos? Vamos debater sim. Por que deve existir Constituição? É necessário? Tem que existir governo? Tem que existir essa tripartição do poder? Isso é tudo papel também na filosofia, dentro da filosofia do direito. Sobre os discursos jurídicos, então, esses reiterados discursos
jurídicos fazem parte de um plano maior, específico, sobre as práticas jurídicas. Então, as práticas jurídicas que nós temos hoje são as melhores possíveis? Será que nesse momento a gente já não poderia modificar? Será que nós não estamos próximos demais a práticas jurídicas consolidadas há muito tempo que deveriam ter sido modificadas, sobre os fatos e as normas jurídicas, inclusive sobre a maneira de escrever normas jurídicas? O professor Miguel Reale debate demais isso nas ideias de quando ele discute conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais. E fica também aqui a indicação sobre a maneira de elaborar normas jurídicas, a influência disso, inclusive, no Código Civil de 2002, da obra da professora Judite Martins Costa, né? Excelente. Vamos apagar aqui, porque senão não passa. Opa, vamos apagar tudo aqui. A filosofia tem que apagar todos esses marcos, né? Dá um spotlight. Continuando, pessoal. Então, dentro desses conceitos, que são bem diversos, principalmente o Miguel Reale discorda dos outros dois, né? Fica bem claro isso. A gente pode extrair pontos principais. Primeiro é que a filosofia, como ciência, né? Na verdade, a filosofia como maneira de pensar, a filosofia, de modo geral, a filosofia do direito, mais especificamente como ramo da ciência jurídica, ela estaria livre das amarras do direito vigente positivado. Na verdade, ela critica o direito positivado, até porque o direito positivado, muitas das vezes, ele é um direito que já nasce antigo, né? Porque o processo de positivação, de elaboração de legislação no Brasil, normalmente é lento. Então, quando o direito positivado surge, muitas vezes ele já surge atrasado. É o que aconteceu com o Código de 2002, em alguns pontos. E esse direito positivado, a gente pode até fazer uma alusão, uma comparação com o que a gente vê do universo, né, do cosmos, do céu estrelado. Quando a gente vê o cosmos, aquilo que a gente vê, aquela paisagem do universo que nos chega, na verdade, ela chega atrasada, né, porque ela tem que viajar anos-luz para chegar até aqui. A luz tem que viajar durante um tempo, um espaço muito grande, para chegar até os nossos olhos. Então, nós, mais uma vez, com a ideia do Platão de comparação e também do Kant de incapacidade de percepção, nós estamos limitados. A gente sequer percebe o que acontece no universo no momento em que ocorre. A gente só recebe essa informação muito posteriormente, anos-luz depois. E o direito positivado, de alguma forma, também ele está atrasado, porque até ele ser positivado, ainda mais em países, em momentos políticos um pouco mais conservadores, ele já surge atrasado, porque ele já é fato há mais tempo. Antes de ser norma, ele já acontece há muito mais tempo. Relações jurídicas, elas demoram, principalmente as relações de direito privado, elas demoram a ser reconhecidas pelo direito positivado e no dia a dia as pessoas já praticam aquilo, né? Então, tá. Exemplos são essas novas visões sobre o direito de família. E já que a gente critica o direito positivado, a gente não está limitado a ele. Se a gente não está limitado ao direito positivado, nós temos uma disciplina que tem uma proposta mais aberta, mais ampla e que não está limitada, né? Ela permite a discussão. Óbvio que a gente não pode ficar fazendo sofismo, que sofismo de maneira crítica. Sofismo, essa ideia de sofismo crítico, né? De de relativizar demais as coisas, deixar muito subjetivo, né? Sem resposta. Então, não é essa a nossa intenção. Essa filosofia do direito, ela não necessariamente estaria vinculada à moral e aos hábitos majoritários. Pelo contrário. Normalmente, o minoritário é que representa o avanço, né? As lutas dos minoritários costumam representar os avanços, porque a maioria que normalmente reflete os conceitos ou os preceitos que a elite dominante daquele momento quer que você siga. Então, o pensamento majoritário, normalmente, ele é mais conservador, porque reflete uma educação, uma forma de pensar que vem de cima para baixo, principalmente em países como o Brasil. E a filosofia, ela é crítica. E se ela é crítica, ela critica normalmente quem está lá em cima, lembrando, inclusive, da figura do Sócrates, mais uma vez, que foi condenado por isso. E ela é crítica e reflexiva, a filosofia do direito, como a própria filosofia em si, tá? Bom, aqui eu trago para vocês alguns critérios de definição do que seria essa filosofia, para chegar ao conceito. Não é conceito, é critério de definição para chegar a um conceito de filosofia do direito. E quem desenvolve
esses critérios de definição é o professor Cretella, tá? Lá numa aula de 1993, pelo menos a versão que eu tenho. De acordo com o professor Cretella, o critério nominal, para o critério nominal, filosofia do direito significaria amor ao saber do direito, ou amor ao saber jurídico. Lembrando que filosofia é amor ao saber, né? Gostar do saber, ser um amante do saber, de acordo com a resposta do Pitágoras quando questionado se, ou quando o classificaram como sábio, ele rejeitou essa ideia, ele falou que ele era um filósofo, ele era um amante do saber. Então, para o critério nominal, a gente tem que buscar o sentido a partir dessa ideia de amor ao saber. Já para o critério global, a filosofia do direito buscaria explicar a estrutura jurídica como um todo, o sistema global, não estanque, não fechado, o que acontece demais no ensino jurídico ainda, né? Em algumas instituições a gente busca evitar que é a nossa. Um direito muito compartimentabilizado, compartimentado, muito fechado em si, em gavetas jurídicas, né? Aqui, pelo menos nas minhas aulas, eu acredito também, né, conhecendo os outros professores, a gente tenta sempre dar uma visão mais transdisciplinar. Nem é inter, é trans, é passando mesmo, modificando a todo momento o ensino. Vejam, eu especificamente, que leciono com mais frequência direito civil, sempre vou falar aqui do direito civil e de alguns axiomas, né, de alguns valores que foram muito influenciados. E a gente tem a sorte de, no direito civil, ser muito influenciado por um justo filósofo, que é o Miguel Reale. Né? Então, tá. O critério causal buscaria explicar, ou buscaria, nas razões originais, mais radicais, mais fundamentais, o sentido do direito e seus institutos. Qual é a razão de ser do direito e seus institutos? Então, utilizando o critério causal, há uma corrente de pensamento de filosofia do direito específica que a gente vai ver a partir de hoje. Tá? Há o critério postulatório, segundo o qual o compromisso de existência da filosofia reside na crítica dos dogmas e postulados, problematizando e questionando todos os institutos. Todos? Sim, questionando, na verdade, não quer dizer que você não concorda, questionando. Questionar é só pensar sobre aquilo, e esse é o papel, sim, do filósofo, na verdade, do cientista também, já que a ciência vem da filosofia. E também o critério axiológico, do professor Cretella, segundo o critério axiológico, os pensadores de filosofia do direito, os jurisconsultos, os filósofos, pensam em experiência humana e estabelecem uma leitura dessas experiências. E como a gente está falando sobre axiologia, é óbvio que eles vão estabelecer ou vão criar valores, vão chegar analisando a experiência humana e estabelecer alguns valores que são fundamentais, como a boa-fé, como função social, dignidade da pessoa humana, que mais? Liberdade, autonomia privada, tudo isso surge a partir da análise do direito, ou da análise da ciência jurídica feita pela filosofia do direito, tendo por base um critério axiológico. Então, critério você utiliza para pensar algo, não necessariamente que a gente está conceituando filosofia do direito. A gente já viu os conceitos lá anteriormente. A gente está estabelecendo critérios para você começar a pensar o direito, começar a criticar o direito, de acordo com o professor Cretella. Tá bom? E, ademais, nós teremos ainda, dentro das nossas aulas, deixa eu mudar aqui, que analisar as subdivisões da filosofia do direito. Como a própria filosofia em si, a filosofia do direito ela se subdivide em gnoseologia jurídica, ontologia jurídica, axiologia, lógica, semiótica, hermenêutica. E nós, aqui não consta a hermenêutica jurídica, mas a gente vai pensar a hermenêutica jurídica também. A gente verá o desenvolvimento histórico da hermenêutica jurídica. Um abraço para o meu amigo Paulo César. Ele, sim, filósofo do direito. Né? O quanto que essas ramificações, ou essas subdivisões foram relevantes e elas vão se distanciando e se complementando ao longo do tempo. Beleza? Vamos ver a partir de hoje também essas subdivisões da filosofia do direito. Então, deixa eu voltar meu quadrinho para cá. Ó. Aqui no canto agora não atrapalha ninguém de novo. Quero destacar algumas coisas aqui dentro. Opa. Aí, pronto. A gnoseologia, pessoal, gnoseologia jurídica, estuda conhecimento jurídico, a forma de se fazer conhecimento jurídico em si, também tem proximidade, a gente vai ver, aqui também faltou a epistemologia jurídica,
A gente já viu o que é epistemologia, mas a gente vai ver melhor também a forma de pensar o direito, a epistemologia jurídica, a ciência, como fazer ciência jurídica. A ontologia jurídica estuda o ser enquanto o ser. Aqui está especificado no questionamento para que serve o direito, mas é mais do que isso, muito mais do que isso. Né? Não é só para que serve o direito, ela estuda também o direito em si, como ele surge, o que é o direito, por que ele existe, a diferenciação de direito e justiça, entre direito positivado e direito natural. A ontologia jurídica incide sobre o objeto específico, que é a ciência jurídica, tá? Então, normalmente, quando a gente estuda uma disciplina, a gente estuda ontologia e epistemologia daquela disciplina. Ontologia estuda os valores, não entrando dentro de axiologia jurídica, mas estuda o material, especificamente, daquela disciplina. O que é aquela disciplina? O que é o direito empresarial? Por que direito empresarial não é direito civil? Por que ela existe individualmente? Por que ela surge? O que é ser empresarial? O que é ser direito comercial? Por que não é mais direito comercial? E já na epistemologia jurídica, todo o trabalho de desenvolvimento daquele conhecimento. Então, normalmente a gente faz essas duas análises, ontologia e epistemologia. E aí surge. E o professor Miguel Reale, né, desenvolve a ontognosiologia jurídica, né, da sua obra. A axiologia jurídica são os valores do direito, da ética e da moral. Então, através da análise ontológica, a gente chega à axiologia jurídica, ao desenvolvimento dos valores que são importantes para aquela disciplina especificamente. Então, quando a gente fala em axiologia, normalmente a gente fala em princípios, em normas, não normas necessariamente positivadas, mas em valores em si, em aquilo que é importante, ideias que são importantes, que vão dar origem aos artigos, que vão dar origem à jurisprudência, que vão orientar os magistrados no momento de suas decisões, principalmente quando existem existem conflitos entre normas, na verdade. Já a lógica jurídica estuda o raciocínio, as peculiaridades do pensamento jurídico na prática e também no desenvolvimento acadêmico. E a semiótica, a linguagem jurídica, como eu falei para vocês, o professor Miguel Reale também estuda bastante a forma de se escrever o direito, a forma de fazer o direito, tá? Como que isso influencia nas consequências e na nossa vida em sociedade. Beleza? Bom, acho que já foi mais do que o tempo que eu gostaria, então vou tentar ficar por aqui e vou gravar mais aulas para disponibilizar para vocês para esse momento. Nós nos encontramos em quarentena, a gente continua de alguma forma próximo, tá bom? Um abraço, me mandem dúvidas lá no meu perfil do Instagram ou aqui também. Valeu, até mais.